Eu quero compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu vivi e que eu vivo recorrentemente e que provavelmente vocês já passaram ou irão passar. Então vou falar um pouco a respeito desse assunto. Muitos vão reconhecer esses fatos e os que não se familiarizarem com esses fatos vão passar a conhecê-los e tomar um pouco de cuidado ao se fazer orçamentos de perícias. Muitas vezes o cliente nos chama para pedir um orçamento e esse orçamento nem sempre nós podemos fazer de uma forma remota. Às vezes nós podemos até se basear em fotos ou informações informadas pelo cliente, mas na maioria das vezes nós temos que ir até o local para fazer uma inspeção, um reconhecimento, uma constatação e podermos elaborar um orçamento com os nossos honorários. Ocorre que muitas das vezes o cliente nos mostra, né, geralmente casos de patologias, problemas estruturais, nos mostra as condições da edificação e no final sempre vem a mesma pergunta: o que você acha? Né? Lembrando que o perito não acha, o perito ele afirma, ele tem certeza de suas convicções técnicas. E as nossas convicções técnicas, elas são passadas num parecer técnico, num laudo, num relatório, elas não são informações verbais, né? O fato de irmos até o local para fazer o orçamento é para mensurarmos o quanto precisaremos nos dedicar para podermos saber quantas horas iremos trabalhar e termos o valor total de horas a serem trabalhadas. Então voltamos a esse assunto. Eu vou dar como exemplo um caso real em que eu passei. Tenho dezenas de casos para contar, mas eu vou contar esse em específico. Indicação de uma amiga, arquiteta, fui a uma empresa para fazer o orçamento de algumas patologias. Fui recebido por um funcionário dessa empresa, uma empresa multinacional, e esse funcionário me mostrou no muro de divisa de fundo algumas patologias. O muro estava inclinado, tinha uma rachadura vertical no centro do muro, recalques, algumas coisas assim. E eu pedi para ver a parte pelo lado oposto, que seria na residência do vizinho, porque o que motivou esse contato é que o vizinho estava receoso de que o muro viesse a tombar na parte de fundos. Então nós fomos até o vizinho, eu entrei, verifiquei o que se tratava e fiz as minhas constatações. Pela experiência a gente já detectou o que era, fez as minhas anotações e voltei para a empresa. Assim fui atendido por um engenheiro, que é o responsável pela empresa, e ele veio com a pergunta clássica que vocês já devem conhecer ou vão se acostumar. O que você acha? Né? Para que eu pudesse convencê-lo de que eu já havia detectado o problema, eu falei superficialmente sobre o que seria que eu iria elaborar um orçamento onde o escopo seria a identificação das patologias, apuração das causas e apontamento de medidas corretivas. Não satisfeito, ele ainda continuou se aprofundando na questão das causas. Então, a partir do momento que você atende esses questionamentos, você já está passando para o cliente, você já está fazendo o seu trabalho. Se um dos 3 itens do seu relatório seria constatação das patologias, a causa, né? Então, a partir do momento que você verbaliza aquilo, embora você não esteja entregando nada por escrito, você já está entregando a informação. E muitas vezes o que o cliente quer é só a informação. O cliente quer tirar responsabilidade, ele quer tirar o risco, saber se realmente há risco, se não há risco. Então, a partir do momento que você verbaliza alguma coisa, você já está entregando, você já está trabalhando. Esse é o nosso erro. Chegamos a um ponto muito importante aqui que eu gostaria de falar com vocês. Essa forma de agir que muitos clientes têm é culpa do cliente, sim, mas
uma grande culpa é dos profissionais, culpa nossa, que caímos nessa armadilha, que entregamos gratuitamente o nosso conhecimento, o nosso trabalho, que demoramos muito para obter. Vou dar como exemplo o médico. Você vai ao médico, você tem que pagar consulta, senão você nem senta na cadeira do médico, né? Eu não paguei a consulta, mas se você não pagou a consulta, você pagou o convênio médico, então você pagou o médico da mesma forma. Nunca ninguém vai ao médico, a não ser que seja na rede pública, sem que passe pela recepção e pague os honorários do médico. E assim vale para todas as profissões. Só que na nossa profissão acho que a coisa acontece de uma forma meio diferente. Então, o que aconteceu? Cheguei no engenheiro e falei assim, olha, existe o problema da interferência das raízes da árvore, a árvore cresceu, a árvore atingiu a fundação do muro, o muro rachou em tais locais, houve afastamento nas extremidades, o muro está inclinado, o muro não vai ruir repentinamente, mas esse agravamento vai levar à ruína, então exige reparos importantes. E ele falou assim, você pode fazer um orçamento também para esses reparos? Eu falei assim, olha, eu posso fazer o projeto dos reparos, a indicação dos reparos. Ah, mas pode aproveitar uma parte do muro? Eu falei, olha, o correto seria demolir o muro, reconstruir o muro, porque ele está realmente muito comprometido. Mas existe uma possibilidade de fazer uma alternativa de aproveitar uma das partes do muro. Então tudo isso foi conversado, dei um orçamento, um valor bem justo para o trabalho que ia ser feito. E depois de um tempo o cliente me liga e fala assim, Roberto, eu não preciso de um trabalho tão bem elaborado, eu não preciso de ART, né? É só quero que você coloque no papel o que tem que ser feito. Falei assim, ó, se eu tirar RT, não vai diminuir nada o valor do orçamento. Por quê? Mesmo que eu não preencha RT, a partir do momento que eu relato algo, que eu coloco algo formalmente no papel e faço ali uma afirmação, uma sugestão, se acontecer alguma coisa, eu já sou responsável. Porque fui eu que indiquei as medidas corretivas. Então, se alguém tiver que tentar me responsabilizar, vai pegar o relatório e vai me responsabilizar da mesma forma. Resumindo, não houve consenso, o cliente não quis pagar aquele valor, que era um valor extremamente enxuto, e muito provavelmente com a obtenção das informações que eu passei verbalmente, ele solucionou o problema dele, contratou uma mão de obra, executou o serviço, eu não recebi para fazer a visita e não recebi nada. Então, uma das sugestões que eu dou é que seja bem claro com o cliente que a vistoria que será feita, a visita, ela ocorrerá para que possa fazer a identificação do problema e gerar um orçamento. Nesse orçamento vai constar a constatação das patologias, a identificação das causas e a indicação de medidas corretivas. Que esse propósito é para fazer esse levantamento. Porque se você for não deixar isso bem claro, o cliente vai tentar te arrancar alguma informação, você vai trabalhar gratuitamente. Uma outra forma de trabalhar que também é bem coerente é cobrar uma consultoria. Você pode ir ao cliente e vai falar assim, olha, eu cobro uma consultoria de X, aí você pode cobrar de repente 1 hora técnica, 2 horas técnicas, e o cliente vai se propor a pagar aquela consultoria. Se ele não te contratar para fazer o laudo, pelo menos você ganhou pela consultoria. Se você deixou para ele alguma informação, ele pagou por isso. Então é interessante que a gente se habitue a cobrar pela consultoria. Pode até ser que, caso aconteça a contratação para fazer o laudo, você desconte então o valor da consultoria. Mas alguma coisa tem que ser cobrado. E as pessoas têm que se habituarem a valorizar o profissional, pagarem o profissional. Por que hoje o mercado é assim? Porque não existe essa cultura. Porque todo mundo vai lá e dá de graça o conhecimento. No nosso conhecimento é um conhecimento técnico, né? Então nós temos que ser remunerados por isso. Um orçamento de engenharia, um orçamento de perícia, às vezes ele é trabalhoso. Você tem deslocamentos, você tem gastos, você deixa de fazer alguma coisa para fazer o seu orçamento, né? O deslocamento, a visita.
Então isso tem que ser remunerado. Então compartilhei aqui com vocês essa situação, porque é uma situação recorrente. Eu tenho aqui talvez uma dezena de exemplos para dar, é recorrente e temos que ficar muito atentos a isso. Tá certo, pessoal? Fiquem bem espertos aí quando forem fazer orçamentos e saibam lidar com o cliente de forma que ele te valorize. Tá bom? Muito obrigado pela participação nas nossas redes sociais, por prestigiarem o nosso canal e nos vemos no próximo vídeo.